Diz assim a palavra do nosso Deus no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre os cuidados de Deus para com o seu povo. Amém? Os cuidados de Deus para com o seu povo. E dentro disso nós vamos ver algumas características deste salmo que são interessantes e vamos falar um pouco sobre elas. Características estas de Deus apresentadas nesse texto que nos falam sobre o cuidado, o carinho, o amor, o zelo que Ele tem para comigo, para contigo, para com a sua igreja espalhada na terra. Nós servimos a um Deus que se preocupa conosco. E este cuidado deste Deus tão maravilhoso, ele é exemplificado, por exemplo, nesse texto que nós lemos do Salmo 127. Mas, queridos, antes disso é importante nós falarmos introdutoriamente sobre alguns detalhes deste salmo. O Salmo 127, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134, os quais são conhecidos como cânticos dos degraus. E existem pelo menos 3 explicações para este título, Cântico dos Degraus. A primeira explicação é que este nome, Cântico dos Degraus, ele pode se referir aos estágios da subida dos cativos judeus, depois de serem libertos do cativeiro babilônico, em direção então a Jerusalém. Se essa interpretação estiver correta, então esse é um texto que ele é escrito ou no contexto de cativeiro ou depois do cativeiro babilônico no 6º século antes de Cristo. Então é um cântico, um salmo, um hino que fala sobre o cuidado do povo de Deus, do povo judeu, povo de Israel, depois de passar por uma série de circunstâncias difíceis no contexto do cativeiro babilônico. Além disso, meus queridos, nós vemos também que o nome Cântico dos Degraus, ele pode se referir, segundo principalmente intérpretes judeus e também cristãos, claro, aos 15 degraus do templo que haviam em Jerusalém. Segundo a visão judaica, existiam ali 15 degraus que ligavam o pátio ou o átrio das mulheres até o átrio dos homens, e acredita-se que os sacerdotes subiam e em cada um destes 15 degraus eles paravam e cantavam ou entoavam cada um destes 15 salmos, que iam desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Então, era uma referência aos degraus do templo que davam até o local do culto, de maneira que eles paravam ali e adoravam então a Deus por tudo aquilo que Deus lhes havia feito. Mas uma terceira interpretação diz que este nome, o Cântico dos Degraus, ele também pode se referir à peregrinação anual, que ocorria todos os anos do judeu, das várias e distantes partes de todas as regiões onde eles estavam, em direção a Jerusalém, principalmente nas festas anuais, nas 3 principais festas anuais no judaísmo, a saber, Pêssar, que é a Páscoa, que é a festa que celebra a libertação de Israel da escravidão egípcia, também na festa de Shavuot, que é Pentecostes, onde eles celebram a colheita dos grãos, do trigo, de uma forma geral, e a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas ou tabernáculos, onde eles recordam os 40 anos em que eles foram nômades e peregrinos no deserto após a saída do Egito. Percebam que, independentemente da interpretação desses cânticos dos degraus, ou sendo uma celebração depois do cativeiro, ou sendo um culto prestado a partir dos degraus do templo, ou uma referência à festa de peregrinação,
Este salmo, juntamente com os demais que fecham um todo, eles celebram o agir de Deus na vida do seu povo. Meus irmãos, se nós cantamos louvores, como nós fizemos agora há pouco, as crianças, os adultos, toda a igreja, é porque nós celebramos justamente a libertação que um dia Deus nos proporcionou deste Egito que é o mundo. É porque Deus colocou a sua boa e forte mão sobre a nossa vida e, portanto, nós fomos libertos de tudo aquilo que nos oprimia. Por isso nós cantamos, porque nós temos razões para cantar, nós temos motivos para adorarmos a Deus, porque nós temos experimentado os grandes livramentos que Ele tem realizado em nossas vidas para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém, meus queridos? Mas quando nós lemos esse texto, nós verificamos que este salmo, Salmo 127, ele vai na contramão de alguns valores apregoados, propagados pela nossa sociedade, tais como a ideia da meritocracia. A nossa sociedade, ela ensina muito a ideia da meritocracia, ou seja, o mérito do indivíduo é que vale. Muitas empresas promovem também os seus funcionários baseados nesta lei da meritocracia. Tudo depende de você, daquilo que você faz, daquilo que você pensa, das suas atitudes, isto é, tudo depende dos seus esforços. E este salmo, ele vai na contramão desse tipo de pensamento. Mas este salmo também vai contra um pensamento muito propagado no mundo, que é a ilusória independência humana de Deus. A ilusória independência humana de Deus. Nós vivemos numa sociedade chamada de pós-moderna, em que as pessoas se julgam independentes de Deus. Elas dizem que não precisam de Deus, não precisam dele para nada, né? Já que nós vivemos numa época em que grandes evoluções na área da ciência, da tecnologia, da medicina, grandes progressos têm existido nessas áreas, nós acabamos, ainda que inconscientemente, a dependermos cada vez mais do homem, da sua ciência e do seu saber, do que de Deus, que lhe deu sabedoria para fazer todas estas coisas. Amém? Mas além disso, meus queridos, este salmo vai na contramão do ativismo. O ativismo é aquela filosofia que nos faz pensar que se nós corrermos tanto e vivermos naquele corre-corre diário, nós seremos abençoados. Esse salmo também, de uma forma contemporânea, fala sobre isso. Mas isso vai na contramão também daquilo que Deus nos ensina, de que tudo depende dele e, acima de tudo, dele. E esse texto também nos fala sobre a visão do mundo defeituosa, de que os filhos são propriedades dos pais. Nós aprendemos nesse texto que os filhos são propriedades daquele que acima de tudo permitiu que eles viessem à existência, que é o meu e o teu Deus. Baseado nisso, então nós vamos agora, depois dessa breve introdução, vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados de Deus a partir de alguns pontos que nós encontramos neste salmo. E o primeiro ponto que eu vejo aqui neste salmo, meus queridos, é o seguinte: as mãos humanas não valem nada sem as mãos de Deus. Amém? Só para gravar, só para um aspecto didático, diga assim comigo: as mãos humanas não valem nada sem as mãos de Deus. Amém. Olha o que diz o verso 1 na parte A, na primeira parte do verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se as mãos de Deus não forem ali, não agirem, aqui casa refere-se, pode ser uma referência tanto ao templo de Jerusalém, como à família, né? Isso aqui em hebraico existem essas conotações ambíguas, pode ser uma referência ao núcleo familiar, como também ao próprio templo, né? E alguns ainda dizem uma referência à própria nação, só que aí já seria um pouco mais exagerado. Mas, irmãos, o que é interessante é que não adianta nada nós nos preocuparmos em construirmos um lar, em edificarmos um lar, em sermos bons pais, boas mães, bons filhos, e aí entra todo mundo, né, tios e assim por diante, todas as demais pessoas que compõem a família de uma forma geral. Não adianta pensarmos que nós conseguiremos tudo isso nas nossas próprias mãos, de acordo com as nossas próprias forças. Nós dependemos, acima de tudo, das mãos de Deus. E, meus queridos, isso é interessante porque isso me faz pensar naquilo que Davi disse certa vez,
em 2 Samuel 24:14, onde ele diz: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Amém? Muitas pessoas aí fora, elas têm caído nas mãos do agiota, elas têm caído aí nas mãos dos juros abusivos dos bancos, têm caído nas mãos de pessoas corruptas, têm caído nas mãos de situações enganosas, mas eu quero te dizer que o melhor lugar para nós estarmos continua sendo as mãos de Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus e deixamos Deus edificar a nossa casa, deixamos Deus abençoar a nossa família, deixamos Deus agir no nosso ser, aí sim podemos dizer de fato que nós estamos em ótimas mãos, nas mãos de Deus. Meus queridos, muitas coisas dão errado na nossa vida, porque nós muitas vezes as colocamos nas mãos também erradas. Muitas coisas acabam dando errado, porque nós colocamos coisas que envolvem a nossa vida também em mãos erradas. Se você pedir para uma pessoa, né, imagina só, se eu for costurar uma roupa, vai ser a desgraça, pastor, né? Vai dar tudo errado, porque eu não sou costureiro. Agora, aqui com certeza deve ter irmãzinha, já tem uma irmã olhando para mim ali, com aquele olhar como quem diz: opa, essa é a minha área, né? Eu não sei se é mesmo? Acertei, tá vendo? Então, se colocar de repente essas roupas na mão da irmã Antônia, nome da minha mãe, não esqueço mais, né? Nas mãos da dona Antônia, da irmã Antônia, com certeza todo aquele embolado de fios, aquele emaranhado de fios vai se tornar uma bela calça, um belo chale, uma bela camiseta. Por quê? Porque a linha, a tesoura, a máquina, todos os apetrechos foram colocados, a agulha foram colocados nas mãos da pessoa certa. Amém? Se você colocar uma bola de basquete na minha mão, eu posso fazer até umas firulinhas, mas eu não acertarei nada. Mas se você colocá-la na mão do Oscar Schmidt, ele com certeza fará a cesta. Se você colocar um bisturi na minha mão, o sujeito doente já morreu. Mas se você colocar esse bisturi nas mãos de um cirurgião habilidoso, ele com certeza e muito provavelmente será curado e poderá se recuperar mais rapidamente. Meus queridos, o que importa é a coisa certa estar nas mãos da pessoa certa. Não queira levar problemas que saem da sua competência para você não pode muitas vezes resolvê-los. E na maioria das vezes também o pastor não vai conseguir resolver, ele vai te aconselhar, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai tentar de todas as formas te ajudar. Mas eu quero te dizer que apenas Deus, pelas suas mãos, pelo seu agir, é que acima de tudo poderá abençoar a nossa vida. O problema é que muitas coisas elas dão errado em nossas vidas, porque nós as confiamos nas mãos de pessoas que não têm competência para poder agir no que diz respeito a elas. Se eu for construir uma casa, todo mundo então está perdido que vai desabar. Agora, se o Filipe, pastor ali da igreja, ali que está ali no fundo, se ele construir, é engenheiro, com certeza tudo dará certo. Eu espero que sim, né? Porque essa é a área dele. Amém, meus queridos? Então esse é o problema. Às vezes nós queremos que homens falhos, finitos, queiram resolver assuntos da nossa vida que fogem da sua competência e da sua limitação humana. Não são pessoas incompetentes porque não têm todo o conhecimento, todas as características técnicas para saberem daquilo. Agora, como aquele que criou a mim e a você, ele sabe de todas as coisas porque ele nos criou. Amém? Ele sabe de toda a técnica para cuidar de mim e de você. Então eu quero te aconselhar e te desafiar nesta noite a colocar a sua vida, a sua casa nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Não venha você querer edificar a sua casa com as suas próprias mãos. Deus irá até te ajudar a fazer isso, mas acima de tudo, o que importa é que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida. E aí certamente você será uma pessoa mais do que feliz, mais do que abençoada, para a glória do santo nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas, meus queridos, em segundo lugar, ainda nesse texto, eu aprendo também que além das mãos, eu aprendo também que os olhos humanos, eles não servem para nada sem os olhos de Deus. Diga comigo, os olhos humanos não servem para nada sem os olhos de Deus. Amém. Olha o que diz o texto,
Verso 1 ainda na parte B, na segunda metade do texto, do verso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É interessante esse texto que Deus é aqui descrito de uma forma, para usar um linguajar teológico, né? Mas Deus, ele é descrito de uma forma antropomórfica. É como se Deus fosse um sentinela. Assim como os sentinelas dos tempos antigos, inclusive de Israel, subiam nas cidades muradas, nas torres, e eles conseguiam ver o inimigo lá longe no deserto, vindo em direção à cidade para poder destruí-la, atacá-la. Deus está dizendo aqui para nós o seguinte, que a sentinela pode olhar. Ela pode olhar para o horizonte, ela pode fazer tudo, mas chega uma hora que a sentinela se cansa, ela tem que ser trocada, ela pode ter uma soneca, ela pode dormir, porque ela é falha, ela é frágil. Agora, Deus não dorme. É interessante a gente ver que o Salmo 121, nos versos 3, na segunda parte, o verso 4, dizem lá que aquele que te guarda não tosquenejará. Aqui a palavra em hebraico diz respeito a não ficar sonolento. Deus não tem sonolência. Deus sempre está desperto. Ele sempre está atento. Os seus olhos percorrem a terra. Deus está olhando para mim e para a sua vida nesta hora. O homem pode dormir, ele pode cochilar, mas o teu Deus não tem sonolência. Ele está ativo, olhando pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, por todas as coisas que dizem respeito à sua vida. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém? Ele não tem sonolência, meu irmão. Amém? Então não se preocupe, porque Ele está olhando para a sua vida. Ele está vendo tudo aquilo que tem ocorrido na sua vida. É Ele quem te guarda. Não são sentinelas humanos que estão sujeitos à sua fraqueza, à sonolência e às várias intempéries naturais de seres humanos. Deus é quem me guarda e quem te guarda. Meu querido, você pode colocar câmeras em todos os cômodos da sua casa. Você pode contratar seguranças particulares para cuidarem da sua vida. Você pode tentar blindar o seu carro com a maior blindagem que exista. Você pode fazer aquilo que você quiser. Mas eu quero te dizer que se Deus não guardar a sua vida, nada disso terá valor. Você pode ter o melhor plano de saúde, se Deus não guardar a sua vida e não te der saúde, nada disso valerá. Você pode ter os melhores especialistas médicos nas suas inúmeras especialidades, mas se Deus não te der saúde, não te curar, não agir na sua vida, nada disso valerá a pena. Amém, meus queridos? Então os olhos de Deus, que representam o seu cuidado, a sua guarda, um Deus que está em sentinela, um Deus que não tem sonolência, um Deus que sempre está desperto, pronto para nos agir, é isso que Deus quer que tenhamos, né, como conhecimento da parte dEle. Amém? Por mais que pessoas possam se descuidar de você, Deus sempre estará atento e olhando pela sua vida. Ele sempre estará presente na sua vida, sempre estará abençoando a sua vida. Jamais se esqueça disso. Amém, meu querido? Jamais se esqueça disso. Você serve a um Deus que te abençoa, que quer o teu bem, que se preocupa com a sua vida. Esse Deus está aqui para te abençoar nessa noite. Aleluia. Mas, meus caros irmãos e irmãs, em terceiro lugar, eu aprendo também nesse texto que as atividades humanas, elas não representam nada sem o agir de Deus. Diga comigo, as atividades humanas não representam nada sem o agir de Deus. Verso 2, parte A, apenas uma parte do verso, diz lá: inútil vos será levantar de madrugada, que acontece na vida de muitos aqui, repousar tarde, comer pão de dores, e depois tem outra parte que nós vamos deixar para daqui a pouco. Diz aqui que não vale nada levantar de madrugada, ir dormir tarde e comer o pão de dores, uma influência ao trabalho suado do dia a dia. Ou seja, os seus esforços, esse ativismo, acordar bem de madrugada, dormir bem tarde, envolto com tantas e tantas atividades, não adianta nada. Se essas atividades tuas humanas não estiverem submetidas ao próprio agir de Deus sobre a sua vida. E, meus queridos, é interessante porque esse assunto, porque hoje nós vivemos a síndrome de Marta. Quando nós lemos Lucas no capítulo 10, versos 38 a 42,
nós vemos que em vez de nos comportarmos como Maria, que se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, nós nos comportamos como Marta, e nós vivemos ansiosos e afadigados e distraídos com muitas coisas. Isso aqui é interessante, porque distraído aqui em português não fica muito claro, mas no texto grego dá a entender alguém que corre de um lado para outro perdida, sem saber para onde vai. É a ideia de distraído. Você está perdido, você não sabe o que fazer. Talvez nesta noite algumas pessoas estejam nesta mesmíssima condição. Talvez você tenha corrido para lá, para cá, tenha corrido atrás do médico, do advogado, do juiz, do técnico, do perito naquela área, mas infelizmente até agora ninguém conseguiu dar uma solução mais interessante e definitiva ao seu problema. E eu quero te dizer, meu irmão, que se você colocar mais uma vez nas mãos da pessoa certa esta sua situação, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Às vezes nós nos preocupamos com esse ativismo todo e nós confundimos todo este ativismo com servir a Deus. Nós pensamos que ficarmos correndo para lá e para cá, feito baratas tontas ali, nós pensamos que tudo isso seja indício de servir a Deus. Não, meu irmão, Deus quer que nesta noite você ouse confiar nele, ouse esperar nele, porque ele irá atender aos seus pedidos, ele irá ouvir as tuas orações, ele irá abençoar a sua vida, mas ouse depositar todas estas situações na presença dele. Amém? Não fique nesse ativismo desenfreado, não deixe Deus tomar conta da sua vida. Permita que Deus haja na sua vida. Permita que Deus abençoe a sua vida, para que de fato você seja uma pessoa mais abençoada para a glória do nome dEle. Amém? Aleluia, aleluia. Mas, meus queridos, em quarto lugar, um ponto diretamente ligado a esse terceiro que nós falamos, eu aprendo também nesse texto que o descanso humano só é possível quando concedido por Deus. Diga assim comigo: descanso humano só é possível quando é concedido por Deus. Olha o que diz o verso 2 na segunda parte, nessa última parte. Diz lá que, pois assim dá Ele, isto é Deus, aos seus amados, o sono. Isso aqui é um texto assim, extremamente interessante e importante. Meus queridos, não é um bom colchão que te faz descansar. Não é uma cama confortável que te faz dormir. Não são os remédios contra a insônia que te fazem repousar tranquilamente. O verdadeiro descanso, ele não vem dos remédios, não vem de confortos humanos, mas ele vem de Deus. O texto diz que Deus dá aos seus amados, aos seus filhos, às suas filhas, o sono. É óbvio que você tem que fazer a sua parte, mas quem te dá essa tranquilidade para poder dormir e descansar mais tranquilamente, quem te dá isso é o Senhor. Este é um salmo que ele vê cada detalhe mais particular, mais trivial, mais simples da nossa vida. Ele vê todas as nossas ações humanas submetidas sob a soberania divina. Deus controla todas as coisas na nossa vida. E este salmo, ele deixa isso explícito. Ele diz que nos bastidores da história humana, por trás de todas as nossas necessidades, traumas e angústias humanos, há um Deus que dirige todas as coisas. Por trás dessa angústia pela qual você passa, por trás desse problema que talvez você diga: olha, o pastor não sabe disso, ninguém sabe disso, ninguém se preocupa com isso porque é uma coisa muito boba, muito simples. Você acha que é assim, mas Deus, ele diz por meio deste salmo que ele se preocupa até mesmo com as coisas mais triviais, mais pequenas, mais ínfimas da minha vida e da sua vida. Homens podem não se preocupar com a sua história, mas há um Deus que se preocupa. Inclusive ele se preocupa com o seu sono, com o seu descanso, porque ele quer ver você recomposto para o dia seguinte. Ele quer abençoar a sua vida, o seu corpo, cada área do seu ser. Amém, meus queridos? Quando você descansa em Deus, porque você sabe que tudo vem dele, então você age como Jacó. Lembra-se de Jacó lá no texto de Gênesis, no capítulo 28, versos 11 e 12? Se você ler o capítulo anterior, alguns versículos antes, em Gênesis 27, no verso 41, você vai ver que Esaú,
irmão de Jacó, ele queria matar o seu irmão, por causa daquela troca toda da bênção da primogenitura. Não é só a sua família que tem brigas não, viu? Jacó e Esaú com a família toda também tinham problemas, amém? Não existe família perfeita, amém? As famílias têm problemas. Então Esaú queria matar a Jacó por causa do roubo da primogenitura. Isso está em Gênesis 27, 41. Olha só, um irmão queria matar o outro. Se você imagina que alguém quer te matar, o que você faz normalmente? Qual é a nossa reação humana espontânea, natural? Alguém quer te matar, você foge, né? Você foge, pernas para quem te quero. Você ora a Deus, mas sai correndo, né? Você fala, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, eu vou embora. Mudo de estado, mudo de país, sei lá. Eu me viro, mas eu saio daqui. Eu não vou ficar naquela situação. Sabe o que acontece com Jacó? No capítulo anterior, o irmão quer matá-lo. Gênesis 27, 41. Gênesis 28, 11 e 12. Alguns versículos depois, ele vai por um lugar, o irmão está no encalço para matá-lo. Acha uma terra muito dura, pega uma pedra, transforma aquela pedra num travesseiro, transforma aquela terra dura num colchão, o sujeito dorme, ainda soa com o anjo subindo e descendo numa escada, ele nem se preocupa que o irmão dele está no encalço para matá-lo. Sabe por quê? Porque ele confia que Deus está cuidando da vida dele. Ele tem uma confiança tão grande, e meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus dá aos seus amados o sono, mesmo num travesseiro de pedra, mesmo num colchão duro como um chão, ele ainda sonha, vê anjos, vê escada, Deus fala com ele, porque ele deposita todos os seus temores, a perseguição do seu irmão, os problemas da sua vida, todos os seus problemas existenciais, ele deposita em Deus e dorme, mesmo sabendo que ele está à mercê do inimigo, porque Jacó confia em Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual é o Esaú que está te perseguindo. Talvez aquelas contas para pagar, né? Tem jeito, você ora, mas continua lá. Não tem jeito, né? Tem que pagar. Talvez o dono do imóvel lá solicitando a casa porque o aluguel esteja atrasado há muito tempo. Talvez uma situação em que o seu filho esteja envolvido com as drogas e essa situação te aflige e te persegue. Talvez você esteja com problemas com o marido que bebe, com vários outros problemas que, de fato, tiram o sono de qualquer pessoa. Mas Deus te desafia nesta noite, por meio da sua palavra. Ele te diz, filho, filha, durma, porque enquanto você dorme, eu trabalho pela sua vida. Meus irmãos, quando nós dormimos, nós estamos dizendo, meu Deus, você já parou para pensar? Enquanto você dorme, o mundo não para. Todas as coisas continuam a funcionar. Você está dormindo, as pessoas estão trabalhando, coisas estão acontecendo, enquanto você dorme. E você deixa de agir por conta própria. Numa linguagem figurada, quando você descansa em Deus e deixa Deus agir na sua vida, pode ter certeza que não haverá Esaú que arrancará o teu sono. Não haverá pedra dura que te incomodará na hora de dormir. Não haverá chão, por mais duro que seja, que tirará de você essa paz interior. Haverá bênção na sua vida, porque você ousou um dia descansar em Deus. Eu quero te convidar, igreja, nesta noite a confiar em Deus. Amém? Confia em Deus. Amém? Você vai ver que essa pedra dura, esse chão duro, esse Esaú, todas essas situações angustiantes, quando depositadas no altar do Senhor, elas se transformam em nada. Amém? Eu sei que humanamente nós nos preocupamos. Nós somos seres humanos, todos nós somos feitos da mesma matéria, temos os mesmos temores, os mesmos anseios, inquietações. Meu Deus, mas e se eu ficar desempregado, como que vai ser? Deus está dizendo que Ele vai cuidar da sua vida. Mas Senhor, mas se acontecer uma série de situações difíceis na minha vida, Ele está dizendo, eu vou cuidar da sua vida. Mas Senhor, e se eu não conseguir pagar aquela conta, Deus vai mover céus e terra, Ele vai colocar irmãos do seu lado, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai mover alguém para, de alguma forma, poder te ajudar, mas você não ficará sozinho. Há um Deus que se preocupa com você, quando você se preocupa apenas em dormir e em descansar nele. Amém? Não se preocupe com Esaú não, meu irmão. Amém? Deixa ele vir, ele é teu irmão. E aqui tem outro assunto complicado, né? Às vezes Esaú é o próprio irmão. Às vezes no nosso caso, o próprio irmão em Cristo, ou a própria irmã em Cristo, que está no encalço, que de repente quer barrar o seu ministério, quer atrapalhar a sua vida.
Às vezes é um Esaú ou uma Esaúa, né, na forma feminina, que acaba sendo não um instrumento de Deus, mas de outra pessoa, para prejudicar a sua vida. Mas eu quero te dizer, a tua luta não é contra ele. O teu papel é pegar uma pedra dura, pegar um chão duro, deitar ali, porque Deus vai converter isso numa bela cama, e você vai descansar em Deus com relação a esta situação na sua vida. Amém, meu irmão? Aleluia. Eu fico imaginando Jacó numa pedra dura, o sujeito dorme, descansa, vê até anjo. E nós temos hoje um colchão, né, irmão? Um colchão ortopédico. Você deita assim no colchão, o colchão fica aquele colchão até, né? Aquela colchão d'água que fica até assim, parece que você está numa coisa meio, né? Uma coisa divina. E o sujeito não consegue dormir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque às vezes tem culpa no cartório, às vezes tem problemas pendentes, às vezes a maioria dos problemas, a culpa é do próprio sujeito, e por isso ele não consegue dormir. Jacó, ele está ciente de que ele não deve nada para o seu irmão, e ele descansa em Deus. Meu irmão, quando o seu travesseiro ele se converte num tribunal de justiça, a situação é complicada. Agora Deus quer transformar nessa noite esse seu travesseiro de um tribunal de juízo que te julga numa situação confortável de descanso, de graça, de amor na presença dele. Deus quer abençoar a sua vida. Amém? Deixa Esaú para lá, meu irmão. Amém? Deixa aqueles que te perseguem para lá. Sabe aquele vizinho que te persegue, aquela situação que te persegue, que te aflige tanto, que te preocupa tanto. Deus está te dizendo, tire o foco de Esaú. Se concentre apenas em dormir. Pega o que você tiver, descansa e durma, porque você verá anjos, você verá o agir de Deus. E depois ainda Deus vai mudar o seu nome de Jacó para Israel. Amém? Deus vai mudar o seu nome de preocupado para uma pessoa que confia nele. Deus vai mudar o seu nome de uma pessoa totalmente desesperançosa e triste no nome de uma pessoa alegre e vitoriosa em Cristo, por meio do agir de Deus. Deus quer mudar estas situações na minha vida e na sua vida, nesta noite, para a glória do seu nome. Aleluia. Mas, queridos, em quinto e último lugar, nós vemos também nesse texto que nós aprendemos que os filhos, eles são propriedade de Deus, eles têm alvos a serem atingidos, e eles também são uma grande bênção para a família. Amém? Diga assim comigo, os filhos, primeiro, são propriedade de Deus, têm alvos a serem atingidos, e são uma grande bênção para a família. Amém. Vamos ver isso nos versos seguintes. Verso 3 diz lá que os filhos são propriedade de Deus. Verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Meus queridos, uma vez que os filhos vieram à existência, apenas porque Deus quis que eles viessem, então, da mesma forma, esses filhos pertencem a este mesmo Deus que quis que eles viessem à existência. É claro que o homem teve a sua participação, a mulher teve a sua participação, sem dúvida alguma, mas acima de tudo houve a mão de Deus para abençoar e para fazer com que esta nova vida, este filho ou esta filha ou estes filhos viessem à existência. Por causa disso, olha só, Deus, ele detém todos os direitos sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Eu digo dos nossos, uma maneira de se expressar, porque ainda não sou pai, ainda, por enquanto, ainda. Os teus filhos são herança do Senhor. Não são propriedade sua, mãe. Eu sei que hoje é teu dia, eu sei que as mães se derreteram aqui. Eu que não sou pai ainda, eu fiquei apaixonado pelas crianças, só por elas falarem aqui, dançarem, cantarem. As crianças têm uma coisa contagiosa, uma coisa que é abençoadora. Mas eu sei que elas são lindas, fofinhas, maravilhosas. Tem até criança anjo, descobri hoje também aqui. Eu pensei que anjo era um ser espiritual, vi que tem anjos mirins também. Outra lição que eu esqueci de mencionar para os irmãos. Mas eles não são teus, são do Senhor. São empréstimos que Deus lhes concedeu temporariamente para que vocês possam criá-los, conduzi-los nos caminhos do Senhor durante o tempo em que vocês, pais, estiverem vivos na terra. Vai chegar um dia que vocês não estarão mais aqui. E os seus filhos vão ter que continuar. E aí, como vai ser?
Ou você os confia agora aos cuidados do Senhor e deixa Deus conduzi-los nos seus caminhos, claro que não esquecendo de fazer a sua parte, ensinando-os nos caminhos do Senhor, mas ou senão não tem como haver outra situação. Eles são herança do Senhor, vem dele. Deus, perceba que este salmo nos mostra que Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Diz que é um Deus que se preocupa em nos guardar, em nos proteger, em nos dar sobrevivência, em permitir que nós durmamos, trabalhemos, conquistemos o nosso pão, mas Ele diz que Ele também cuida de cada detalhe de nossas vidas, inclusive Ele é Senhor sobre os filhos. Isso aqui é interessante. Os filhos são herança do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Mulher de Deus e homem de Deus. De repente o teu filho está lá nas drogas, você ensinou ele no caminho certinho, você fala, onde eu errei? E talvez você não tenha errado, ele tem o livre-arbítrio dele de escolher o bem ou o mal, o seu papel é instruí-lo nos caminhos do Senhor. Se depois ele crescer e se desviar, isso é responsabilidade dele, é por conta própria dele. Quem terá que responder diante de Deus será ele e não você, se você fez obviamente a sua parte. Mas o teu filho lá no mundo, nas drogas, a Bíblia diz o quê? Que ainda é herança do Senhor. O teu filho roubando, sendo ladrão, fazendo o que for, traficante, Deus ainda diz que ele é herança dele. Ele fazendo todas as coisas erradas que te entristece, mãe, que arranca lágrimas dos seus olhos, apesar de tudo isso que é desagradável, eu sei que é, mas Deus está dizendo, ainda assim, eles são herança dele. Continue a orar por ele, por ela, porque no tempo certo, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, não pelos teus méritos, haverá de graciosamente reconduzi-los para o seu caminho e para a sua presença. Creia nisso, creia nisso. Aleluia. Meus queridos, aprendemos também, como nós dissemos agora há pouco, que os filhos têm alvos a serem atingidos, objetivos a serem atingidos. Isso está no verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Interessante que Deus compara os filhos aqui a flechas. É uma metáfora dada com relação aos filhos nesse próprio texto, né? E o propósito de toda flecha é atingir algum objetivo, algum alvo, algum fim específico. Mães e pais, nunca se esqueçam de que Deus tem alvos, objetivos, planos e propósitos para os seus filhos. Ele tem. Ele tem, amém? E eu tenho certeza de que os propósitos de Deus são melhores do que os propósitos de um pai e de uma mãe. Os propósitos de um pai e de uma mãe para um filho já são abençoados, porque nem um pai nem uma mãe deseja mal para o seu filho. Eu desconheço, né? É muito raro de acontecer, acontece às vezes, é verdade. Alguns pais e mães desnaturados que deixam o filho em sacos de lixo, né? Deixam em portas de hospitais, de delegacias, acontece, mas isso não é o convencional, não é o normal. Mas o que eu quero te dizer, pais, a você pai e mãe, é que Deus tem propósitos para os seus filhos. Hoje eles podem parecer meio desencaminhados, parecem que não estão nem aí com as coisas de Deus, parece que tiram a paciência do pastor, né? Parece que de repente tiram as paciências dos irmãos, ficam brincando, bagunçando, o que é até natural para crianças. Mas eu quero te dizer que Deus tem planos para eles. Amém? Meus irmãos, eu nunca, e aqui eu quero aproveitar e falar algo, como eu não conheço, claro, detalhes sobre a vida dos irmãos, tenho que falar sobre a minha, né? Não que eu queira me ver como exemplo, mas só para os irmãos saberem como Deus é simplesmente misericordioso. Eu nunca pensei na minha vida em ser crente, nunca, né? Em hipótese alguma, nunca pensei. Já fui expulso, né, quando era do mundão de igrejas algumas vezes, fui literalmente, uma vez entrei na Universal, né? As pessoas na Igreja Universal estavam tendo a ceia e eu entrei com alguns amigos meus chilenos lá no fundo e bebemos o suco de uva, o pãozinho, comemos tudo. O obreiro descobriu, falou para o outro, literalmente me jogaram, eu saí todo arranhado, caí do outro lado da rua. E ele falou, por que você está fazendo isso? Eu falei, estou com fome e vim aqui para comer, né? Mas você não quer saber da ceia do Senhor? Isso é uma maneira de você tratar a ceia do Senhor? E eu falei, eu não quero saber nem de ceia, nem do Senhor, eu quero encher minha barriguinha e não sei o que lá. E claro, me expulsou com toda a razão. Meus queridos, eu sempre dizia, eu posso ser um dia maconheiro, drogado, eu viro homossexual, eu posso ser o que seja. Crente vai ser a pior desgraça que vai acontecer na minha vida, mas eu nunca vou ser crente. Amém? Olha hoje aqui,
Amém? Eu não me lembro disso porque eu era muito pequeno, mas minha mãe conta que quando eu tinha 1 ano, os meus tios, que eram batistas, me levantaram no templo e eles falaram assim: Senhor, quando ele crescer, ele será um pregador da sua palavra e irá ensinar a muitos sobre a sua palavra. Eu tinha 1 aninho. Eu nunca me preocupei com as coisas de Deus. Hoje, amo a palavra. Quando me converti, li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse 3 vezes num ano. De lá dos meus 20 anos de conversão para cá, já li algumas vezes. Hoje me preocupo em estudar a Bíblia, me preocupo em estudar os textos originais, o hebraico, o grego. Estou fazendo um 2º mestrado que vai virar um doutorado. Dou aula em várias outras faculdades de teologia, porque me apaixonei pela palavra. Eu que fui expulso de igrejas inúmeras vezes. Sabe por quê? Porque Deus misericordiosamente alcançou um dia um filho, não da Antônia, mas um filho que é a herança dele. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, ouça o que eu estou te dizendo. Você não é filho do João, do Pedro, do José, da Maria, da Josefina, da Felisberta, seja lá de quem for. Você é herança de Deus. Deus é o seu verdadeiro Pai. É Ele quem é o teu Senhor. É Ele quem é o teu Deus. Os teus pais biológicos são instrumentos, são ferramentas que Deus emprestou para os filhos para cuidar deles por enquanto. Um dia os pais terão que partir dessa vida, mas Deus, Ele vai cumprir o propósito, porque você, filho, é herança dEle, você é propriedade exclusiva dEle, você é povo de Deus, você é a igreja de Deus. Ele tem um carinho por você e Ele, no tempo certo, irá te encaminhar para os passos, pelos caminhos e pelas sendas que Ele quiser colocar na sua frente. Amém? Meus irmãos, a minha vida de uns anos para cá, ela tomou um rumo que eu nunca imaginei e nunca programei. Eu programei, na verdade, até outras coisas para mim. Alguns irmãos que convivem comigo mais de perto até sabem disso, mas eu glorifico a Deus porque em cada detalhe da minha vida eu tenho visto a boa e forte e poderosa mão sobre mim. Amém? Não porque não mereço absolutamente nada, como nenhum de nós merece nada, mas baseado no mérito ou nos méritos de Cristo é que Ele nos abençoa. Amém? Ele nos abençoa. Creia nisso, meu irmão. Nunca se esqueça disso na sua vida. Aleluia. Mas eu quero ainda te dizer que, além disso, nós aprendemos também que os filhos são uma grande bênção para a família. O verso 5 vai dizer: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquele estojo, né, que é onde tiravam as flechas que ficavam nas costas, né? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Antigamente, segundo alguns estudiosos, em uma aljava convencional cabia de 6 a 8 flechas. Então imagina, né, pastor? Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Já pensou? A média na época ter de 6 a 8 filhos. Hoje os padrões hoje são diferentes. Hoje todo mundo quer ter um filho, 2 no máximo, até pelas questões sociais, econômicas, assim por diante. Mas é interessante que esses muitos filhos, nos momentos de demandas antigas nas cidades, antigamente um lugar para se resolver pendências jurídicas era na porta da cidade. E curiosamente o texto diz isso aqui. Ele vai dizer: não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, isto é, às portas das cidades, onde normalmente pendências entre 2 ou mais pessoas eram ali resolvidas. Os filhos ajudariam seus pais a resolverem tais pendências. E isso me faz pensar em outra coisa, e agora falando não só para pai e mãe, mas para os filhos. Filhos, se preocupem em cuidar e abençoar a vida dos seus pais. Amém? Se preocupem. Não queiram zombar deles, ridicularizá-los, talvez porque o seu pai não tem a cultura que você tem, talvez porque o teu pai não tenha todo o trabalho, o salário que você ganha. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Porque Deus usou ele e ela como instrumentos para te colocar neste mundo. Mas haverão dias em que eles também precisarão de você. Então jamais, filhos, filhas, virem as costas para os seus pais em hipótese alguma. Se vocês são flechas, e se um dia vocês atingirão objetivos, é porque Deus preparou fortes mãos
dos vossos pais para poderem esticá-los bem, para que vocês sejam ajudados e alcancem então o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Nunca se esqueçam disso, dos seus pais e das suas mães. Aliás, falando sobre mãe, e eu quero daqui a pouco já terminar sobre isso, já que hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Meus queridos, é interessante a gente ver que a importância que as mães tiveram, e este salmo que nós lemos, aliás, Salmo 127 e o Salmo 128, que é ligado a ele, que é uma outra parte que complementa ele, fala também da importância, sem dúvida alguma, da mãe, da mulher na família. E meus irmãos, é interessante a gente ver que grandes homens de Deus do passado, eles só chegaram a ser aquilo que de fato eles foram, né, homens de Deus, porque mães abençoadas os criaram, os conduziram, os treinaram nos caminhos do Senhor. Eu vou citar alguns exemplos de alguns homens de Deus aqui do passado, só para a gente entender isso na história. Se você pegar a mãe de Moody, Dwight Lyman Moody, um grande pregador nos Estados Unidos, que pregou também na Inglaterra e em vários outros países, a mãe de Moody, ela obrigava o seu filho a ouvir sermões em todos os cultos que existiam ali na igreja, principalmente cultos de domingo. Ele não queria, ele não entendia muitas vezes o que o pastor falava, era criança, pequeno, e ele achava muito ruim, mas a mãe dele obrigava ele a assistir os cultos e a participar e ouvir os sermões. Quando já era maior e a sua mãe havia falecido, Moody, pregando com lágrimas nos olhos, ele dizia que tudo aquilo que ele era, ele devia às obrigações da sua mãe, a tudo aquilo que ela obrigava ele a fazer. E é por isso que ele se tornou o homem que ele foi, porque ele teve uma grande mãe que sempre lia a Bíblia e o forçava a ouvir todos os sermões que existiam no culto. E ele foi um dos maiores ganhadores de alma. Alguns até o comparam a Paulo, dizendo que ele foi até maior do que Paulo, como um dos maiores ganhadores de almas. O papel de uma mãe. Além dele, meus queridos, a mãe de Martinho Lutero, famoso precursor da Reforma Protestante no século XVI, a mãe de Martinho Lutero, ela o ensinou desde pequeno a respeitar as coisas sagradas. Padres, a Bíblia, a igreja, tudo aquilo que envolvia aspectos sagrados, ele deveria respeitar. Martinho Lutero, ele cresceu com esse pensamento. E quando já se tornou adulto, se preocupou em estudar teologia, traduziu justamente a Bíblia do hebraico, do grego para a língua alemã, e a tradução dele para a Bíblia na língua alemã, até hoje é a base da língua alemã na Europa. A base da língua alemã é a Bíblia na tradução de Martinho Lutero. Sabe por quê? Porque a sua mãe o incentivava a se preocupar e a respeitar as coisas sagradas. Amém. Além disso, a mãe de Jonathan Edwards, também famoso avivalista na Inglaterra, também era uma mãe muito piedosa, que lia muito a Bíblia e sempre ensinava o seu filho a ler. Ele cresceu nesses caminhos, depois se tornou um grande avivalista do Reino Unido e de várias outras partes do mundo também. A mãe de John Wesley, um dos fundadores do metodismo, da igreja metodista, a mãe de John Wesley, ela teve, e aqui Abraão ficou para trás, viu, pastor? Porque a mãe de John Wesley, Susana Wesley, teve 19 filhos. Dos 19, John Wesley era o 15º filho. E ela sempre o instruía nos caminhos do Senhor, sempre lia a Bíblia junto com ele e o ensinava acerca das doutrinas cristãs. Quando cresceu, foi um grande avivalista e também ganhou inúmeras almas para o Senhor, centenas de milhares de almas, e hoje existe a igreja metodista nas suas várias formas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, em função do trabalho de um rapaz que foi muito bem criado nos caminhos do Senhor pela sua mãe. Olha só, quem acha que mãe não é importante, já dei alguns motivos, né, para nós entendermos que é. Outro sujeito chamado Adoniram Judson, que foi missionário na Birmânia, a mãe de Adoniram Judson, ela o ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de 4 anos. Ele estava com 3 anos quando ele aprendeu a ler e decorou um capítulo inteiro da Bíblia. E ele pegou o gosto quando cresceu tanto pela Bíblia, que ele traduziu a Bíblia para o birmanês e acabou ganhando milhares de almas naquele país. Por causa de uma mãe por trás desse homem. A mãe de David Livingstone. David Livingstone, ele era médico e ele fez um trabalho missionário muito grande na África. E é interessante que David Livingstone, a mãe dele sempre orava junto com ele
todos os dias, ensinando ele a pedir pelo pai, pela mãe, pela família, pelos desejos dele, desde pequenininho. E sempre lia a Bíblia, falando para ele da importância de respeitar as pessoas, das almas para Cristo, de ouvir o Evangelho. Quando ele cresceu, enquanto todo mundo escolheu uma área para ir, ele foi justamente para as áreas mais perigosas da África. E ele se apaixonou tanto pela África, meus irmãos. Esse rapaz, este homem influenciado pela sua mãe, que nos diz a história que quando ele morreu, os africanos exigiram, o corpo dele vocês podem levar para o país de volta, mas o coração dele, nós queremos que ele seja enterrado aqui na África. E ele consentiu antes, quando em vida disso acontecer, e o coração dele foi lá enterrado naquele país para demonstrar o amor e o carinho que ele tinha pelos africanos. Meus queridos, por fim, quando nós vemos a mãe de Hudson Taylor, um grande missionário na China, é interessante que a mãe de Hudson Taylor, ela todos os dias, ao meio-dia, ela se trancava no quarto e começava a orar pelo marido, pelos filhos, pela família, pelos vizinhos, todos os dias, era sagrado, meio-dia em ponto, ela se trancava e ficava meia hora, uma hora e meia, orando por todo mundo, apesar de toda a rotina, todos os afazeres que ela tinha. Hudson Taylor chegava, dava uma espiadinha na fechadura, olhava a mãe, aquilo mexia com ele. Ele via a mãe dele orando pelos povos, pelas nações, e quando ele cresceu, meus queridos, a preocupação dele foi pregar o evangelho para os chineses. E ele era, o perfil europeu, o bicho brancão, daquele jeito, Sabe o que ele fez quando foi para a China? Ele usou os bigodinhos fininhos como chinês, usou uma roupa como chinês, quis esticar os olhos como chinês, usou todas aquelas túnicas como chinês. As juntas missionárias o rejeitaram e falaram para ele: que é isso? Você vai como um palhaço, como um bobo na China, ninguém vai te ouvir, nós jamais iremos te enviar. E Hudson Taylor diz: se vocês não vão me enviar, pois então eu irei por conta própria, porque eu sei o chamado que Deus tem na minha vida. Foi lá para a China, ganhou mais de 1 milhão de chineses para Cristo. E o que o influenciou foi uma mãe, que ele via todo dia ao meio-dia em ponto, gastar 1 horinha pelo menos de oração, abençoando a vida dele, dizendo: pai, abençoa a vida do meu filho, que ele seja um missionário, que ele cresça, que ele te honre, que ele te respeite. Aquilo tocou tanto na vida daquele menino, que quando ele cresceu, foi um dos maiores ganhadores de almas chinesas. Mais de 1 milhão. Ninguém quis saber dele, ridicularizaram ele, deram risada dele, do seu papel e tudo. Ele foi e hoje entrou para a história. Sabe por quê? Porque uma mãe de Deus, uma mulher de Deus, estava por trás dele e destes outros grandes homens de Deus que aparecem na história e também na Bíblia. Amém? Mães. Amém, mães? Amém. Sejam exemplos para os vossos filhos, porque eu não sei o que pode sair dessa igreja. Amém? Eu não sei o que pode sair dessa igreja. Talvez o futuro presidente da República esteja aqui, ou presidenta. Talvez eu esteja olhando para ele ou para ela, eu nem sei quem é. Talvez era aquele anjinho que estava aqui, ou era o outro que parecia o Neymarzinho aqui, que a gente olha, dá risada e fala: é criança. E de repente no dia de amanhã ele vai governar a nação. Talvez no dia de amanhã Deus vai enviar ele para um país e ele vai ganhar milhares de almas. E nós não demos a mínima. Pais e mães, orem pelos vossos filhos. Orem. Vocês não sabem a bomba atômica positiva que vocês têm nas mãos. Vocês podem influenciar a vida dos filhos de vocês para melhor, para sempre. Isso depende de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que esses valores do reino que nós vemos no Salmo 127, esse cuidado de Deus para com a nossa vida, para com o nosso trabalho, para com o nosso sono, para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com as mães, que nós saiamos daqui nesta noite com essa convicção no nosso coração. Amém, meu irmão? Há um Deus que se preocupa com você. Há um Deus que ouve as suas orações. Há um Deus que te ama. Há um Deus que quer agir na sua vida. Não confie só nos seus méritos não, meu irmão, amém? Eu sei que você pode ser muito bom naquilo que você faz.
Eu sei que você pode ser muito capaz naquilo que você faz. Eu não duvido disso. Mas eu quero te dizer que quem te capacita para tudo isso é o Senhor. Jamais se esqueça disso. Que é Ele quem te dá graça, força, habilidade, inteligência, sabedoria para fazer tudo isso que você faz na sua vida. Não se esqueça que tudo vem em última análise dEle. E volta para Ele para a glória do seu nome. Quero te convidar, por favor, a ficar em pé. Aleluia.